Oi, aluninhos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Giovana, professora de Química do FACEDUCA, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre conceitos iniciais da química e fórmulas químicas. A primeira pergunta que eu faço para vocês é de que a matéria é feita. A maioria já sabe a resposta por já ter estudado química antes. Mas e antes, quando vocês não tinham estudado química, vocês já tinham pensado nessa pergunta? De que as coisas são feitas, de que a gente é feito, nosso corpo humano, de órgãos, tecidos, células e o que mais? Moléculas, e essas moléculas, como o DNA, são constituídas de quê? Tudo no universo é constituído de átomos. O DNA, que eu já falei, a glicose que a gente tem que consumir para poder sobreviver, o oxigênio que a gente respira, a água que a gente bebe, o Sol e todas as outras estrelas, os planetas e até mesmo um grãozinho de areia. Tudo é constituído por átomos. Mas o que são átomos? São partículas extremamente pequenas que compõem tudo que existe no universo. Esses átomos eles são constituídos de subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Essa parte a gente vai estudar um pouquinho depois e entender melhor. E são 118 átomos conhecidos. As moléculas são a combinação dos átomos. São partículas que formam substâncias. Aqui eu tenho a tabela periódica, em que temos 118 átomos. E o que são elementos químicos? É o conjunto de átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, número atômico. Então, eles são semelhantes. Então, todos os átomos que têm 8 prótons fazem parte do elemento químico oxigênio. E cada elemento possui um símbolo correspondente. Então, o hidrogênio, H, o zinco, Zn, o sódio, Na, potássio, K, prata, Ag. Aí já não tem nada a ver com o nome, né? Mas porque esses nomes vêm do latim. Então, o sódio é nátrium, Na. O potássio é cálium, K. E a prata é argento, Ag. E esses átomos podem ser naturais ou artificiais, como o netúnio. Então, os artificiais são produzidos em laboratório. No finalzinho de 2015, 4 átomos foram produzidos. Eles são bem instáveis. São eles o 113, 115, 117 e 118. Aí completou a tabela periódica toda. E o que é substância? É uma porção de matéria constituída por um tipo de constituinte. Podem ser átomos ou moléculas. A gente tem substâncias simples, que são formadas por apenas um tipo de átomo, e substâncias compostas, que são formadas por mais de um tipo de átomo. Então, as substâncias simples, nós temos alguns exemplos, como alumínio, ferro, O2, né, o gás oxigênio, H2, gás hidrogênio, N2, gás nitrogênio, e O3, gás ozônio. E as substâncias compostas? CO2, gás carbônico, CO, monóxido de carbono, H2O, água, CH4, gás metano. Então, o CO2 ele é composto de 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. A gente não coloca umzinho aqui. Por não ter número, a gente deduz que só é um átomo. Então, olha o carbonato de amônio. São 3 oxigênios, 1 carbono, 8 hidrogênios e 2 nitrogênios. Porque o 2 está depois do parêntese, então ele multiplica todo mundo que está aqui dentro. Quando não tem parêntese, multiplica apenas quem está na esquerda. Beleza? Mas e o gás oxigênio e o gás ozônio? Os dois são constituídos de oxigênio. Esse tipo de substância é chamado de alotropia, que são átomos de um mesmo elemento químico que formam substâncias diferentes. Então, a gente tem o gás oxigênio, que serve para respiração celular, que é produzido na fotossíntese, que é um comburente para acontecer a combustão, entre outras inúmeras possibilidades. A gente tem O3, que é o gás ozônio, que ele faz parte da camada de ozônio, que serve para filtrar os raios ultravioleta na atmosfera.
Outro exemplo é o diamante e o grafite. Os dois são constituídos apenas de carbono. No diamante, o carbono possui 4 vizinhos em uma forma tetraédrica, enquanto no grafite são hexanos de carbono planos com várias camadas. Existem outros alótropos do carbono, como o fulereno, que é esse aqui, o grafite eu já falei, e os nanotubos. O que são os nanotubos de carbono? São tubos cilíndricos com comprimentos de proporções nanométricas. Um nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, ele pode ser entre o tamanho de um anticorpo e um vírus, de 10 a 1000 nanômetros. Eles servem para inúmeras funções devido às grandes propriedades mecânicas, elétricas e térmicas. Foi descoberta em 1991 por esse cientista. E um dos exemplos que ele serve é armazenamento de energia, utilização em circuitos eletrônicos, chips, e tem um grande potencial na medicina, na área de nanomedicina. Esses nanotubos interagem com sistemas biológicos, como células e proteínas. Eles podem localizar e tratar tumores, por exemplo, do câncer. Podem tratar tecidos lesionados, doenças infecciosas, entre muitas outras possibilidades. Só que o problema é que existe a nanotoxicidade, ou no meio ambiente ou no corpo humano, porque esses efeitos não são conhecidos ainda, os efeitos a longo prazo, porque as pesquisas e os estudos são muito recentes. Então, é um assunto que também tem que ser estudado. E como que a gente representa essas substâncias? Por meio das fórmulas químicas. Existem vários tipos de fórmulas químicas. Uma delas é a fórmula molecular, que indica o número de átomos de um elemento presente na molécula. Então, eu tenho ácido sulfúrico, H2SO4. Significa que eu tenho 4 átomos de oxigênio, 1 átomo de enxofre, 2 átomos de hidrogênio. A fórmula mínima ou empírica indica a menor proporção entre o número de átomos da molécula. Então, como vocês podem ver, existem várias substâncias que têm a mesma fórmula mínima ou empírica. O ácido acético, que é esse aqui, se você dividir por 2, vira CH2O. Mas o ácido lático, se você dividir por 2 para chegar na fórmula mínima, também chega a CH2O. A glicose é a mesma coisa, se dividir por 2. E esse aqui é o ácido sulfúrico, que eu já falei, não tem como dividir. Então, a fórmula mínima é a mesma que a fórmula molecular. Bom, eu espero que vocês tenham entendido todos os conceitos e eu queria que vocês fizessem algumas tarefinhas. Primeiro, ler a apostila da Unesp, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Fazer um resuminho dos conceitos. Esse conteúdo não tem muito exercício, é importante entender esses conceitos. Então, o resumo vai ajudar bastante. E uma atividade extra para quem quiser, que é pesquisar mais sobre a nanotecnologia, que é um assunto muito atual e muito importante na ciência. Uma coisa importante é que vocês não têm que decorar os símbolos dos elementos químicos. Alguns a gente decora naturalmente por usar muito, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, carbono. Mas sempre que for usar a tabela periódica, ela tem que estar presente. Então, não se preocupem com isso. Com o tempo, vocês vão decorando os mais importantes. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada!